Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje mais um Ranqueando e vamos começar, um quadro aqui do canal que eu pretendo fazer para esse ano, que é o Ranqueando os 20 maiores hits da Billboard de cada ano. E vamos começar pelo ano de 2010, que a gente tem mais propriedade para falar. Quem sabe no futuro, quando a gente chegar em 2025, a gente volta lá para anos 2000 e, vamos vendo como esse quadro vai se sustentar ao longo do tempo, ao longo desse ano. Se vocês gostarem desse vídeo, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito, vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. Eu sou muito organizada, então sempre sai na quinta-feira, meio-dia em ponto. Se você gosta de reacts e de ranqueando, que é o foco do canal, react de álbum, às vezes react de single é muito difícil, e ranqueandos, dos mais variados, de álbum, de singles dos artistas, de discografia. Logo, logo vamos ter um ranqueando de discografia, não sei ainda de quem eu vou fazer, mas logo, logo teremos. Então, se você gosta de tudo isso, segue aqui nós, se inscreve, segue aqui nós, nossa, isso é muito uma gíria de algum lugar. Se inscreve aqui e ativa o sininho para não perder nada. Me segue no meu TikTok também, tem bastante shorts, tem bastante conteúdo. Esse ano vamos fazer bastante conteúdo, expandir bastante nosso canal. E é isso, e vamos para o vídeo. Bom, vamos lá, Vamos começar nosso ranqueando pela 20ª música mais escutada de 2010 na Billboard, tá? É uma lista focada só na Billboard. Então, se faltar alguma coisa, culpem a Billboard, não me culpem. A 20ª música mais tocada foi "I'ma Be", do Black Eyed Peas, tá? Que estava muito estourado na época com o The End, que teve Boom Boom Pow, I Got a Feeling, teve muito hit. Esse já é o finalzinho dessa era, 2010, que a era começou em 2008, 2009, Eu sei que foi junto com a Gaga, que os dois juntos fizeram a música eletrônica, virar a tendência daquela época, por muito tempo. Dos singles é a minha menos favorita. Opa, o que eu cliquei aqui errado? Voltamos. Dos singles da época, é a minha menos favorita. Eu gosto muito. Assim, Got a Feeling saturou demais, demais, demais. Assim, é uma música que todo mundo. Assim, é uma música que é hit e tudo, mas não sei, acho que mesmo com. Nenhuma questão de saturar, mas nunca foi uma das minhas músicas favoritas do Black Eyed Peas, sendo bem sincera. Eu gosto muito mais dos dois primeiros álbuns deles. Eu gosto muito mais quando eles apostam numa coisa mais R&B, hip hop. Pra mim, é muito mais a cara deles. Mas eu respeito todo o legado do The Ends e tudo, deles terem lançado essa tendência. Mas, sendo bem sincera, essa era em si, eu não sou muito apegada a ela. Gosto de algumas coisas. Acho que a música que eu mais gosto dessa era é Boom Boom Pow. Acho que porque traz um pouco da essência deles, mas com o eletrônico, Agora, I Got a Feeling, pra mim, é muito eletrônico, saturadão, assim, genericão. Pra mim, Mas a gente tá falando de I'm a Bee, I'm a Bee, pra mim, sendo bem sincera, eu really don't care. Não me importo muito com essa música e das músicas dessa época, a minha menos favorita. Então, eu boto aqui em I'm a Bee. Eu gosto muito mais de Meet Me in Hawaii, assim, dos singles, Porque teve muito single, muito single. Tudo hit. Hit atrás de hit. Mas realmente eu boto aqui porque, no geral, é uma era que eu não sou grande fã do Black Eyed Peas, tá? Agora vamos para a 90ª? Não, não é 90ª. Ah, não sei. A música 19, na posição 19 mais ouvida de 2010, que eu não sei pela capa, eu não tô identificando. Ah, tá. É Cooler Than Me, do Mike Posner. O cara lá do I Took a Pill in Ibiza é o cara dessa música. Sim, eu não vou fazer muita cerimônia, não. Também Really Don't Care. Nunca fui também grande fã desse cara, assim. Não vou me estender muito, gente. Really Don't Care. Não me importo muito com essa música. E é isso, não vou me postergar. Agora vamos para a música 18, mais ouvida de 2010. Que eu também não consigo identificar pela capinha. Calma aí, calma aí. É Just the Way You Are, do Bruno Mars. Essa foi muito hit, muito hit. Não é Really Don't Care, mas também não é uma música que eu sou uma grande fã, assim. As músicas do Bruno Mars. Não é uma das minhas favoritas. Até desse próprio álbum, desse debut, eu gosto mais de Top to the Moon. Gosto bastante. E acho que é só. Assim, eu não sou uma grande fã do Bruno Mars, sendo bem sincera.
os singles dele, tudo. Eu acho que o álbum dele que mais me pegou foi o 24K Magic, e eu não acho tudo isso, né? Gosto da faixa título, eu gosto das músicas no geral desse álbum. Então eu boto Just the Way You Are no ok. Tipo, eu acho uma música bonitinha pra cantar junto, mas nada mais que isso. Então, boto aqui no ok, tá? Se eu tiver com cara de sono, é porque eu tô com sono. Agora vamos para a música 17, mais ouvida de 2010, que foi Teenage Dream, da Katy Perry. Esse também não vou fazer cerimônia, vai aqui parada cardíaca. Eu amo essa música. Assim, pensando friamente, é a melhor música da Katy Perry pra mim. É uma música que envelhece muito bem, uma vibe mais pop rock, mas, sabe, com aquela coisa colorida, que é o Teenage Dream, tipo, é uma faixa título perfeita. Melhor faixa título, uma das melhores faixas títulos de todos os tempos. Ela representa muito bem o álbum, traz um pouquinho do começo, né, do One of the Boys, mas trazendo uma evolução, um amadurecimento. Essa música é muito boa, gente, perfeita. Perfeita, ela não envelhece, ela não enjoa. E é, melhor música da carreira, na minha opinião, né? Pelo menos os singles, né? O melhor single dela, pelo menos. Música, daí a gente pode discutir, né? Mas é maravilhosa, não tem o que dizer, icônica. Agora vamos para a música 16, né? 20, 19, 18, 17, 16, que é Telefone, da Lady Gaga com a Beyoncé. Essa também não vou fazer cerimônia, parada cardíaca. Essa música é perfeita, o clipe é incrível, a Gaga pode não gostar desse clipe, mas é maravilhoso, ela na prisão, a Beyoncé vindo resgatar ela, é incrível, incrível, e é algo que, se tu pensar, é muito diferente pra Beyoncé, eu nunca veria Beyoncé e Gaga numa mesma música, e no final deu muito certo, ficou incrível, a música também é uma música muito boa, é, eu acho que também é uma das melhores, não é a melhor música da Gaga, mas é uma das melhores músicas, com certeza. É muito impactante. Eu gosto muito do começo da música, que ela faz referências a telefone. Tipo, é muito óbvio, mas tipo, ela fazia o óbvio. Ela fazia, tipo, porra, a gente tá fazendo uma música sobre telefone. Vamos botar elementos de telefone. Tipo, parece muito óbvio, mas às vezes os artistas perdem de fazer coisas óbvias. Ah, eu amava essa época, amava. A Gaga tava com coisa assim, uma coisa de vou causar, vou fazer tudo o que eu puder para ser impactante já no começo de carreira, e essa música é incrível. Então fica aqui, maravilhosa. A coreografia também é muito boa, as performances são muito boas. Pena que não tem uma performance das duas juntas, né? Seria engraçado porque a Gaga é um toco e a Beyoncé é altíssima, mas só faltou, faltou essa cereja do bolo, né? Ter uma performance das duas juntas, mas a música é incrível, perfeita, marcou época. Agora vamos para uma sequência de hitão, né? De diva pop. Agora vamos para Rude Boy, da Rihanna. Essa, essa eu vou botar aqui no muito boa, que eu adoro essa música, mas pensando nessa questão de, ai, bati no microfone, acontece, né? Batata, todo vídeo eu vou bater no meu microfone. Eu boto aqui no. Eu boto a música aqui no muito boa, tá? Porque eu gosto muito da música. Ela é muito boa, muito viciante. Antes eu não era tão fã dessa música, mas com o tempo, as performances ao vivo e tudo. Hoje eu amo essa música, me apaixono. E eu acho que a Rihanna também trabalha muito bem essa música, né? A performance dessa música no Super Bowl, por exemplo, muito diferente, né? Trazendo ritmos de funk. Eu gosto muito dessa música, acho ela bem diferente, assim, pra época. E muito Rihanna, trazendo uma coisa meio caribenha, sabe? Eu acho uma música muito diferente, muito única. Eu acho que. Porque a Rihanna tinha essa coisa de cantar a música dos outros e tal. Então, ela, com a voz e a personalidade dela, trazia personalidade pra música. Mas, no geral, eram músicas que tu veria outras cantoras cantando, né? Vamos ser sinceros. Mas tem hits da Rihanna que, tipo, só a Rihanna mesmo pra cantar essa música, sabe? Essa coisa de trazer a vibe caribenha, misturando com um pouco de hip hop, sabe? Um R&B. Era uma mistura muito única que eu acho que só a Rihanna faria, sabe? Tipo, eu não veria outra artista cantando essa música. Só a Rihanna mesmo.
mas não tá entre as top da carreira dela. Eu acho que ela não tá no top 10 de músicas da carreira da Rihanna. Tem outra música nesse álbum mesmo, né, o Rated R, que eu botaria acima de Rude Boy, mas é uma música muito boa, ela merece a posição dela, e é isso. Agora vamos para a posição 15, se não estou enganada, que é com Jason Derulo. Eu não lembro o nome da música. É In My Head. Ah, não, é a posição 14. Jason Derulo com In My Head. Eu nem sabia que essa música existia. Provavelmente se eu ouvir a música eu vou reconhecer, mas de título eu não lembro da música. Então, né, sem cerimônia, vamos botar aqui no We Don't Care, tá? Porque eu acho que tem outros hits do Jason Derulo que são mais memoráveis, né? Assim, de título eu realmente não lembro dessa música, mas tá aí, né? Então caramba, eu não deletaria, porque realmente eu só não conheço essa música, mas bota aqui no You Don't Care, porque realmente não me importo, e o Jason Derulo em si é um artista que eu não me importo muito, né? Sou sincera. Agora vamos para a posição 13, né? Que é Bad Rock, com Young Money e featuring Lloyd. Também outra música que eu não fazia ideia da existência dela, então Really Don't Care. Tá? Hoje eu tô tentando ser direta, né? Não enrolar muito, não ficar um vídeo enorme. Agora vamos para a posição 12, que é I Like It, do Henrique Iglesias e participação do Pitbull. Essa eu já conheço, tá? Eu conheço essa música, só não gosto mesmo, não gosto muito. É que segue bem a vibe anos 2010, assim, segue bem a vibe da década de 2010, essa coisa dos artistas, os artistas veteranos e tal, virem para a década de 2010, indo nessa tendência do eletrônico. Teve vários, a maioria foi nessa tendência, sabe? Dá para ficar aqui horas falando de quem foi nessa tendência, né? E não sei, assim, eu acho que comparado com outros trabalhos do Henrique Iglesias, não é um dos meus favoritos, então, mas não é uma música ruim, então eu boto aqui no Really Don't Care. É isso, não me importo muito com essa música, bem sério. Agora vamos para a música número 11, estamos quase no top 10. Número 11 de 2010, que foi Nothing on You, música do B.O.B. com participação do Bruno Mars. Essa foi a primeira música mesmo do Bruno Mars que chegou no grande público, né? É uma música gostosinha, acho fofinha, mas nunca tive um grande apreço, como eu falei, eu nunca tive um grande apreço por Bruno Mars, tudo, então nunca fui uma grande fã dessa música, mas ela tem um refrão gostosinho, uma música gostosinha de se ouvir, tá no aleatório, sei lá, ou você tá ouvindo rádio e tal. Quem ouve rádio, né? Mas, né, vai saber. Tá ouvindo rádio, essa música toca, tu ouve, não te incomoda ouvir essa música. Então eu boto aqui junto com Just the Way You Are. Porque pra mim elas são no mesmo nível, assim, de gostar, assim, de gosto dessa música, tô no mesmo nível. Agora vamos para o top 10, que abre com Break Your Heart, do Taio Cruz, com Ludacris. Como eu falei, 2010 foi a tendência do eletrônico, todo mundo foi nessa onda. Não todo mundo, mas a maioria foi nessa onda. E dos próprios hits do Taio Cruz, pra mim é bem esquecível, então bota aqui, Really Don't Care. Sabe? Pra tu ver, né? Eu vendo essas paradas da Billboard, eu percebo como a Billboard, ao mesmo tempo que ela dita tendência, sabe? Tem essa coisa de ser o centro, né, da música e tal. Tem momentos que ela fica muito atrás de outras paradas, sabe? Tipo, se for pegar a parada mundial, é completamente diferente da Billboard em si, sabe? Mesmo que a Billboard de tendência, tudo, tem momentos que ela fica muito fora do que o mundo está ouvindo, sabe? Tem momentos que ela é bem antiquada. Mas, e muito repetitiva, né? Olha quanta música de eletrônica e tal tá no top 20, sabe? Tem músicas muito mais memoráveis dessa época que estão lá nas últimas posições. Daí tu fica. O que aconteceu, né? Mas é isso, porque o Heart vai aqui. Por que eu boto aqui? Porque vai vir agora o nono lugar, que é Taio Cruz com Dynamite. Pra mim já é muito mais memorável. Eu boto aqui no OK, porque, sendo sincera, eu conheço essa música. Eu conheci essa música, vamos dizer assim, pela versão do Disney Channel,
Eu não vou lembrar agora o nome da série, mas tinha uma série com a. É China, alguma coisa, China McClay. E a abertura do programa da Disney era essa música Dynamite, só que numa versão bem diferente. Começava uma coisa mais acústica, daí vinha um toquezinho eletrônico, mas tipo, é uma música adaptada para Disney, né? Não é a versão pura do Ty Cruz, que a do Ty Cruz é bem eletrônica e tudo. E eu conheci essa música por essa versão. Daí eu fui ver, é uma versão do Ty Cruz. Daí eu fui ouvir do Ty Cruz e, tipo, a melodia é muito boa. A melodia é muito boa dessa música. Mas eu tô comparando com o que tá aqui em cima. E com certeza ela não tá no mesmo nível de Rude Boy na minha vida. Tipo, é uma música que, de novo, se tocar aleatoriamente, eu vou cantar. Não vai me incomodar ouvir essa música, mas não é uma coisa super memorável que marcou a história do mundo. Então, fica aqui no ok, tá? E dou minha recomendação de ouvir essa versão da Disney de Dynamite, que é muito boa, tá? A China McClay, ela canta muito, então recomendo bastante vocês ouvirem essa versão. Agora vamos para a oitava posição, e aqui nós subimos o nível novamente com Bad Romance, da Lady Gaga. E aqui, né, parada cardíaca, não tem o que fazer, essa música é fenomenal, atemporal, é clássico da música pop, numa época que a gente achou que não teria, a gente, né, eu nem tinha só 5 anos na época, mas eu tento me botar na posição das pessoas da época, sabe, pra julgar as músicas. E eu imagino que as pessoas na época já não esperavam mais que teria algo tão impactante ou um novo clássico nessa altura do campeonato, né, 2010, e a Gaga veio com Bad Romance, o clipe, a música em si é muito boa. Eu acho que do final daquela ponte pro final só melhora mais ainda. Essa música é perfeita, gente. A coreografia, tipo, ela é perfeita. Essa música é perfeita. A temporal é a marca assim da Lady Gaga, tipo, a música da Lady Gaga, Bad Romance. Tipo, é a referência dela, vamos dizer, acho que é o Toxic da Britney, tipo, o que Toxic é pra Britney, Bad Romance é pra Gaga, é o que Vogue é pra Madonna, é o que Thriller é pra Michael Jackson, então, eu tava olhando pra janela. Então é uma música, assim, que marcou a história do pop. Marcou e, assim, é um fenômeno. E ela não tá em posições mais altas, é porque ela não foi número um, né? Isso é muita loucura, né? Mas ela não foi número um na época. Foi barrada por outra música que estará no primeiro lugar, né? Mas realmente essa música é fenomenal, marcou época e marca até hoje. Né? Ela não envelhece. Essa música é incrível. Incrível. Não é a melhor música da Gaga, assim, se tu pensar friamente, não é a melhor música da Gaga, mas se for pensar em impacto cultural, é a maior música da Gaga. Não tem discussão, para mim, né? Teve Born This Way, é uma grande música também, acho que para a comunidade também é uma grande música. Mas o impacto, assim, todo mundo conhece Bad Romance. Até quem não acompanha pop ou nem sabe. Até a pessoa, tipo, o cara que só ouve pagode o dia inteiro. Tem pessoas que são assim, ou a pessoa que ouve só rock o dia inteiro. Ela conhece essa música. Ela conhece. Ela foi impactada pelo clipe de Bad Romance. Então é aquela música que ultrapassa a bolha pop. Vira uma coisa de domínio público, como dizem, né? Essa música é muito foda. É isso. Agora vamos para sétima posição, que é Love the Way You Lie, do Eminem com a Rihanna. Eu estou na dúvida se eu boto no Muito Boa ou no Parada Cardíaca, mas eu acho que vou botar no Parada Cardíaca porque eu gosto muito dessa música, muito. Eu sei que é um feat com Eminem, mas eu acho que o momento da Rihanna nessa música é muito impactante. Esse refrão é muito impactante. E eu gosto dessa música por inteiro. Eu gosto dos versos do Eminem. Eu gosto do clipe também. É uma música que fala sobre relacionamento abusivo. Teve até, tipo, pegando trechos da música, as pessoas até criticam um pouco essa música, mas eu acredito que o Eminem, né, principalmente a parte do Eminem, as pessoas criticam, eu acho que ele tá, tipo, mostrando a visão de um cara abusivo, sabe? Na letra, né, ele tá querendo mostrar como esse cara abusivo enxerga essa situação, como ele tá louco, como ele não enxerga nada e, sabe, ele acha que ele tá fazendo é certo e tudo.
Pode ser também que ele esteja, né, glorificando, porque Eminem é Eminem, mas eu acho essa música muito foda. Muito foda, eu acho o refrão impactante, o clipe, os versos. Como eu falei, eu amo essa música por inteiro. Eu sei todos, eu sei cantar ela inteira. Até os versos do Eminem eu sei cantar. E é isso. Eu boto ela acima de Rude Boy porque eu gosto dela mais do que Rude Boy. E a versão também é Love the Way You Lie, parte 2 também é muito boa. Que tem mais Rihanna, né? A Rihanna toma a música. Também gosto bastante. Então, assim, é uma música pra mim que é impecável, incrível. Merece estar aqui junto com o Teenage Dream, Telefone. Porque, né, se tu vê, né, eu botei uma diva pop, cada diva pop da época aqui nessa parada cardíaca, né? Tem Kate, tem Beyoncé, Lady Gaga, agora tem a Rihanna, né? Vamos fazer jus às divas pop, porque elas que mandaram nesse começo de década, né? Agora vamos para a posição sexta. Sexta posição, que temos Airplanes, do B.O.B. com a Hayley Williams. Eu amo essa música. Eu amo, amo. Eu acho que vou botar no Parada Cardíaca, eu tô nem aí. Eu amo essa música. Amo, eu nem sou uma grande fã da Hayley Williams ou Paramore, mas eu amo essa música. Amo também é outro caso, que nem Love the Way You Lie, eu sei cantar o rap inteiro, eu adoro o refrão da Hayley, ela canta muito bem nessa música. É, eu imagino que na época deve ter sido uma grande surpresa, né? Ver alguém que faz pop punk, rock, vindo para uma coisa mais pop, né? Misturado com rap. E foi uma tendência da época, né? A gente teve Love the Way You Lie, teve essa, teve Empire State of Mind, do Jay-Z com a Alicia Keys. Teve essa tendência, né, de o refrão da música de rap ser cantada por uma cantora pop, né? Teve essa tendência na época. E pra mim essas duas são as elite dessa tendência. Pra mim elas estão acima de tudo. Eu amo essas músicas. E é isso. O Airplanes pra mim é muito. Até se tu vê o clipe hoje, ela é muito cara de Tumblr, sabe? Aquelas músicas que tu bota pra tocar no Tumblr. Ah, é muito bom. Muito bom, adoro essa música. Agora vamos para o top 5. Em quinto lugar temos Usher com Oh My God, que tem participação do will.i.am, né? Essa música, pra mim, se eu boto no OK ou no Really Don't Care. Acho que vou botar no Really Don't Care. Que não é, como eu falei, né? Foi essa tendência, né? Parece que a maioria dos artistas veteranos disse, né, foram nessa tendência de apostar no eletrônico, né, nos anos 2010. O Usher também foi um grande expoente disso, né? Também teve o Neil também, teve muita gente, gente. E ser bem sincera, não é a minha fase favorita deles, sabe? E essa música não é ruim. Acho que ela é boa no geral. Acho que é até melhor do que muita coisa que tá aqui. Eu acho a Maybe muito boa. Mas é aquilo, né? Não fede, não cheira. Tipo, escuto, canto, mas realmente eu não me importo muito com essa música. E também comparando com o que tá aqui, eu acho que ela é inferior às músicas que estão aqui. Então, eu boto aqui no Really Don't Care. Tá? Lamento, Usher, não me bateu essa música. Mas bem surpreendente ela tá no quinto lugar, né? Tipo, porra, quinto lugar. Oh my God. Tipo, não é o hit eletrônico mais memorável de 2010, né? Vamos ser sinceros, foi uma coisa muito mais de momento, né? Mas o Ty Cruz, né? Se tu vê, né? As músicas mais bombadas da Billboard, tipo, são músicas que ninguém mais lembra, né? E daí tu vai ver o resto do top 100, por exemplo, tem músicas muito mais impactantes e memoráveis. Mas é a Billboard, né? Como eu falei, como já disse, a Billboard, ao mesmo tempo que ela dita tendências, ao mesmo tempo ela fica atrás nas próprias tendências. Mas vamos lá, agora vamos para a música número 4, né? A quarta música mais ouvida de 2010 na Billboard, que foi California Girls, da Katy Perry. Essa eu vou botar no muito boa, porque comparando com Teenage Dream, ela é um pouco abaixo, mas eu gosto muito dessa música, principalmente recentemente. Se fosse uma outra época, eu botaria. Não, acho que eu botaria também no muito boa. Porque eu acho a música muito boa, mas teve épocas que eu achava ela meio cheesy demais, muito bobinha, meio infantil demais. Mas hoje eu me acostumei, eu acho que a música é a proposta dela e é ser
goofy, né? Ser divertida, ser boba, sabe? Ter esse duplo sentido. Eu acho que no final é uma música que eu acho ela muito boa e que até envelheceu bem, sabe? Também tinha épocas que eu falava, nossa, a música não envelheceu muito bem. Mas, no geral, acho que é um dos hits mais memoráveis da Kate. Então, ela é, né? Não acho. Ela é um dos hits mais memoráveis da Kate, mas eu digo na questão de pessoal, sabe? De qualidade. Eu acho que ela, com o passar do tempo, os últimos anos, ela tem. Últimos anos não, os últimos meses, ela tem melhorado pra mim na minha concepção. Porque, tipo, eu olhava os principais hits da Katy Perry. Eu sempre botava essa música aí embaixo, sabe? Eu achava meio bobinha, meio, sabe? Mas, não sei, eu acho hoje ela genial, sabe? O verso com o Snoop Dogg, tipo, pensaria a Katy Perry e Snoop Dogg. Tipo, eu acharia muito loucura os dois fazerem uma música junto, mas deu muito certo e teve tudo a ver, quem sabe, sabe, e se encaixou perfeitamente, e me divirto com a estética, tudo. Esteticamente é uma música incrível, perfeita. Mas é isso, boto aqui no muito boa. Agora vamos para a terceira música de 2010, que foi Hey Soul Sister, do Train. Eu lembro mais dessa música pela performance do Harry Styles no X Factor. Eu lembro mais dessa música por causa disso. Mas, sendo bem sincero, eu acho bem chatinha essa música. Bota aqui. Bota no You Don't Care. Acho bem chatinha. Quase um delete. Quase um delete. Que eu acho muito chatinha. Hey, so, sister. Acho muito meio chata. Chata, desculpa. Mas eu não tiro o mérito de ter sido um hit, então deixa aqui. Mas acho bem chata essa música. Quase um delete. Quase um delete. Tá com um delete? Vamos botar, né? Vamos ser polêmico, vamos botar. Acho a música um saco e bota aqui. Bota aqui no delete. Desculpa. Dois. Já tá um spoiler. Eu não sei por que eu tô fazendo suspense. Já tá aparecendo aqui embaixo quem é a música número um, né? Mas vamos lá, né? Música número 2 de 2010 foi Need You Now, do Lady Entambulu. Porra, não sei falar o nome desse grupo. Entambulu? É um nome muito difícil, mas é esse. Aquela música. Need You Now. Ela tem um refrão bem bom. Mas ela tá aqui também no ok. Porque ela pra mim tá no mesmo caso de Dynamite, Nothing No New, Just the Way You Are. Tipo, é uma música que tem um refrão bom, canta junto e tudo mais, mas pra posterioridade não se tornou algo super memorável. Foi uma coisa muito que ficou na época, hit da época, e se bem sincero, ninguém mais lembra. Então, Need You Now fica aqui no ok. Baixei por acidente. Agora vamos para a música número um, né? Que surpresa! Vamos para a música número um de 2010, que foi, né, para que o suspense, né? TikTok da Kesha. É só botar aqui no muito boa, tá? Diretão assim. Por quê? Porque até dos hits da Kesha dessa época, ela com o tempo eu saturei bastante essa música. Saturei bastante. Teve uma época que eu gostava muito. Até hoje eu gosto, sei cantar inteira, me divirto e tudo. Mas ela envelheceu, não envelheceu tão bem quanto outras músicas da Kesha. Até, tipo, músicas da época que não foram tão grandes quanto o TikTok, mas eu gosto até hoje. Take It Off. Take It Off cresceu muito pra mim. Blow, do EP Cannibal. Então, assim, mas ainda a música é muito boa, como eu falei, se cantar inteira. Teve coisa que envelheceu mal, teve, né? Aquela parte que ela cita o Pediri, envelheceu bem mal, bem mal. Mas, no geral, a música é muito boa, muito chiclete, fez todo sentido pra época, né? Teve a Gaga, né, com The Fame e tudo, daí veio a Kesha, trazendo uma coisa mais hipster, né? Mais largadona, uma vibe meio rock até, sabe? Mas trazendo uma coisa bem eletrônica, bem suja. Então, foi uma ótima continuidade do sucesso da Gaga com The Fame. E é uma música muito boa, gente, muito chiclete. Faz todo sentido ela ter sido o maior hit do ano, porque ela foi. Ela foi muito chiclete, sabe?
entrou em tudo que é lugar, tipo, provavelmente foi a música mais ouvida do ano, assim, geralzão, porque realmente essa música foi muito grande. Teve até Simpsons mudando a abertura pra botar pra encaixar essa música. Então, né? Mas eu não boto aqui no Parada Cardíaca porque a Kesha tem muito outras músicas muito melhores que TikTok. Mas com certeza foi um debut muito impactante, né? Se tu pensar de todas aqui, é a única que é o debut, né? É. Essa música aqui é o único debut que tem aqui, né? E a pessoa já chegou assim, né? No debut single, já né, abafando tudo. Maior que tudo aqui, maior que muitos artistas aí com grandes carreiras, né? Então, foi realmente muito impactante. E é isso, gente. Não vou enrolar muito. Esse foi meu ranqueando, né? Os 20 maiores hits de 2010. Gostaram do meu ranqueando, né? Se não gostaram, deixe seu like. Se não gostou, deixa o dislike também, que engaja, né? Comenta aqui embaixo o seu ranqueando ou compartilha lá no Instagram, onde tu quiser. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês fazerem também a tabelinha de vocês. E é isso, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. Ocasionalmente vídeos extras no canal. Se você gosta de react de álbum, react de single e ranqueandos no geral, segue nosso canal aí, me segue no TikTok também. E é isso, gente. Um beijão, tchau e até o próximo vídeo.